todas e todos. Vamos dar início à reunião, uma reunião sobre os VUCs elétricos aqui no centro de São Paulo. Então, está compondo aqui a mesa o nosso secretário de Mudanças Climáticas, Renato Nalini, a Kiki, que é a chefe de gabinete da Casa Civil, a Juliana Saad, também da Casa Civil, e queria chamar o Valadão, da CET, para que também faça parte da mesa. Ainda tem gente chegando, né? Temos vários confirmados que ainda não chegaram, mas para quem chegou na hora, não dá para a gente ficar esperando, né? Então, para iniciar e contextualizar um pouco todo esse trabalho que começou já há algum tempo, eu vou passar a palavra para a Juliana Saad. Oi, boa tarde. Eu sou Juliana Saad, estou na Casa Civil como coordenadora de interlocução governamental, junto com a Kiki, nossa chefe de gabinete. E, a pedido do secretário Fabrício, a gente atendeu uma demanda que veio da FENSA para análise de novos modelos de veículo para circulação nas áreas de restrição, né? Então, entre eles, a análise dos veículos elétricos. E daí a gente teve várias reuniões com o pessoal da CET para a gente entender os modelos de veículos que seriam possíveis e os impactos. E daí a gente está aqui hoje para ouvir todas as empresas e a gente poder ter essa conversa e entender o ponto de vista de todo mundo. Acho que é isso. Obrigada, Ju. E passo a palavra agora ao nosso secretário, Renato Nalini. Muito boa tarde a todos. Eu estou tomando conhecimento disso agora, né? Então, eu quero esclarecimentos. É claro que para a Secretaria de Mudanças Climáticas, tudo aquilo que puder reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa é muito bem-vindo, né? Então, toda a simpatia da Seclima pela implementação, né, de utilização de veículos que não sejam poluentes, né? Então, agora, a análise por parte da municipalidade vai depender das condições, daquilo que for mais conveniente e menos dispendioso para o povo de São Paulo, né? Então, nós queremos mais ouvir as propostas, né, para que se possa fazer uma avaliação correta do que fazer, do que for melhor, tá certo? Obrigado pela participação de todos. Então, passo a palavra ao Valadão para apresentar a proposta pela CET. É o verde. Okay. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, Renato, toda a mesa. Estamos aqui, sou o engenheiro Waltair Ferreira Valadão, sou diretor de Planejamento e Projetos da CET, e estamos aqui, como o secretário já falou, estamos para, junto, discutirmos soluções que possam atender a demanda, o anseio aí da circulação dos chamados VUCs. Há uma necessidade aí da cidade e por vocês também, e a CET está pronta para analisar, discutir e chegar a um projeto aí que seja viável para todos e para a cidade também, e principalmente na busca aí de uma melhoria de qualidade, né? Principalmente na questão ambiental. Chegou uma demanda, né, já dessa solicitação de liberar aí a circulação em algumas vias que hoje são restritas na cidade. Ela vem já de alguns anos aí com esse formato, onde tem uma área chamada ZMRC, que são a Zona Máxima de Circulação, e na sequência foi verificada a necessidade de restringir também outras vias que também estão fora desta área. Só um minuto aí que o engenheiro Tony... Ok, vem então. Alô. Só para apresentar, o Tony também é da CET.
E só prosseguindo um pouco, então nessa linha aí é que hoje já existe essa demanda e nós estamos aí, depois de alguns estudos, algumas análises, estamos aqui para apresentar aí, pelo menos discutir um pouco os encaminhamentos aí para buscarmos uma solução. Eu gostaria só a gente vai aqui apresentar um pouco de alguns dados aí da cidade hoje, e nós fizemos aí, até para ter aí uma noção, um comparativo aí do primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2019. Acho que não é essa daí. Não é essa? Essa aí, deixa aqui, obrigado. Tá certo. Aqui está um pouco mais nítido, né? Tá ok. Então, aqui, dá licença, deixa eu pegar aqui o meu. Vou chegar aqui. Nós temos aqui a região das MRC, né? Essas vias verdes são as que via estrutural restrita, azul, quer dizer, são as vias internas, a zona das MRC, a área, e também elas ultrapassam essa área em vias que, na época, começou aí ter vários problemas de lentidão e trazendo prejuízo, inclusive, ao transporte coletivo. O VUC é proibida a circulação dessas vias. Aí nós temos os eixos em verde, que compõem as marginais e outras vias no entorno, onde o VUC é permitido, basta apenas o cadastramento do veículo e ele é permitido. Então, aqui eu acredito que não tem grandes problemas aí, que a circulação já está liberada. E as MRC toda essa região, que está em amarela, que não aparece, mas é a região também que necessita do cadastramento e especial aí de trânsito de caminhões nessa região. Nós temos aqui os volumes médios no horário de pico dessas vias, né? Dá para ver aqui que são volume bastante alto. Hora pico aí nós consideramos das 7 às 9, das 17 às 20, esse horário é onde tem maior carregamento. Então nós temos aí o eixo da Rubem Berta com 11.337 veículos, temos a 23 de maio com 17.000, nós temos aqui a radial com 13.440 e assim por diante aí, pode verificar aí o volume que... Isso aqui é para que tenhamos uma noção da cidade como está hoje, e é importante também a gente comentar que nós tivemos aí o período da pandemia que houve um decréscimo de veículos na via, como todos nós percebemos. E 23, por que 23? Que já foi o período aí de retomada e já praticamente voltou aos índices, à mesma situação aí 2019, antes da pandemia. Próximo, por favor. Pode ir para o próximo? Já. Então, aqui a gente vê que tem aqueles volumes, né? Veículo hora, né? De todas essas vias que tem restrição. Aqui a gente levanta já hoje, no horário de pico, a circulação desses caminhões, aí 14 veículos na Eusébio Matoso por hora, 30 na Avenida Ipiranga. Esses caminhões, eles têm as autorizações especiais, são guinchos, veículos de necessidade de transporte de medicamentos, os próprios caminhões de serviço da própria prefeitura, das empresas que prestam serviço, são circulações obrigatórias aí para atendimento da cidade. E esse aqui é um volume médio diário que nós levantamos dessas vias também, que são aí um volume bastante alto, né? 130.000 veículos na Eusébio Matoso, 187.000 na Rubem Berta, 286.000 na 23 de maio e assim por diante. Pode ir. Sim, desculpa, pode voltar, por favor. Aqui tem uma informação importante. Não, volta mais. Aqui.
Também fizemos um levantamento do número de VUCs cadastrado na CET, que é na cidade. Então, nós tínhamos aí 8.366 em 2018, aumentou em 2019, aí, como eu estava dizendo, houve um decréscimo, né? É o período da pandemia, e já começou a subir, chegando em 2022 com 9.094, 2023 com 9.384. Nós não tivemos aí o tempo para fazer até dezembro, mas com certeza isso aqui está numa elevação. 2023, com certeza isso aqui passou de 10 mil, 11 mil veículos aí de VUCs cadastrado para circular na cidade. Ok? Outro quadro importante é a questão das ocorrências com os caminhões, e VUC na zona que eu acabei de comentar, que tem a liberação da circulação. Nós tivemos, com ocorrência com veículos, caminhões e VUCs, na 1.224, na cidade, fazendo comparação com a cidade, 8.486. Isso aqui são ocorrências, quebras, falta de combustível e outros problemas no veículo. Tem as outras ocorrências, que são veículos com excesso, acidente de trânsito com vítima, acidente de trânsito sem vítima, atropelamento, e aí tudo um comparativo. A gente pode notar que é bastante alto em comparação à cidade, quer dizer, há uma movimentação muito alta nessa região. E chegando aqui um total de 1.572 ocorrências, isso no primeiro semestre, isso aqui são 6 meses. O que chamou a atenção é que desses 1.572, 1.224 são caminhões imobilizados, ou seja, não são nenhum desses motivos, e são outros problemas que, como eu disse no início, eles têm situações que param na pista, causam grande transtorno, e a gente considerou que é muito alto em relação aos outros motivos aí da ocorrência. As vias restritas, né, que eu comentei aqui, é um levantamento, restrição de estacionamento, todas têm restrição de estacionamento, tem corredor de ônibus, as que tem e não tem, Santa Amaro, sim, Radial Leste, não, sim, Morato. Então, esses aí são envolvimento com corredor de ônibus. Faixa exclusiva, o corredor é à esquerda, tá? Não sei se todos sabem. A faixa exclusiva de ônibus, que é à direita, também as que tem e não, onde tem faixa ciclovia, onde tem faixa azul, aqui neste grupo de avenida, somente a 23 de maio, baias para carga e descarga, nenhuma tem, exceto a Avenida Paulista e na rótula, uma baia junto ao Senador Queiroz, e tem 18 baias na Paulista. A próxima. Bom, aqui também nós fizemos um levantamento, fazendo essa comparação do primeiro semestre de 2019 para 2023. Então, são as médias de lentidões. A gente vê aqui que houve, o mês de junho e de junho de 23, a gente observa em todas essas vias um aumento da lentidão, sendo que outras reduziram um pouco, né? Passa para 1.5 para 1.0, 0,6 para 0,1, e na variação, a gente vê aqui um acréscimo em porcentagem de 26%, 56% e assim por diante. E algumas aqui caíram um pouco, né? A próxima. Ok. Então, esses dados aqui não é para mostrar que não dá, né? É apenas para que tenhamos consciência e que a CT, ela tem que trabalhar com todos. Então, nós temos que pensar na necessidade da entrega com os VUCs ou outros veículos e nos demais que também querem uma cidade com trânsito melhor, com trânsito que flua bem, não é? Então, esse é o nosso grande desafio.
Bom, esse é um quadro da cidade que a gente trouxe para vocês e para os secretários também, para ter conhecimento. Aqui está representante da Casa Civil. E nós temos aí, agora, após a análise, eu gostaria até que o Tony, que é o nosso diretor, né, de trânsito da cidade, aí, da CET, do órgão de trânsito, nós temos algumas sugestões aí a fazer, só pensando sempre em ajustar a necessidade das empresas com essa questão que eu levantei. Reduzir o número de veículos, né, que interrompe a via, muitas das vezes em horário de pico, melhorar a qualidade do ar com veículos menos poluentes, trabalhar também de uma forma que a ação de carga e descarga não traga prejuízo na via, porque muitas delas têm apenas 2 faixas, então quando o veículo de um VUC vai fazer uma descarga no leito viário, ele às vezes interrompe uma faixa, e ele interrompe 2, porque aquele veículo que vem nessa faixa, ele vai tentar sair para a esquerda para passar, aí ele para a outra também. Então termina praticamente interrompendo toda a via. E também pensar numa logística de forma que não tenha esse prejuízo. Então tudo isso, a questão também do estacionamento para fazer a carga e descarga. Então são fatores que nós queremos apresentar para vocês como uma ideia, né, uma proposta a ser trabalhada conjuntamente, mas precisamos também do apoio e também de vocês ajustarem. Então, nós vamos estar aí alinhando de uma forma que possa conduzir e melhorar e atender a necessidade também e a solicitação aqui apresentada para a CT. Tony, por favor, você pode... Boa tarde a todos. Em nome do secretário Naline, cumprimento a todos e agradeço a presença de todos. Acho que o objetivo principal da reunião, nós, a partir de um pleito aí da FENSA, da questão da liberação dos veículos elétricos dos VUCs nas vias restritas, nós consideramos que não somente a FENSA, mas todos que tenham aí o seu veículo elétrico devem participar desse projeto piloto aí que nós vamos desencadear a partir de agora. Então, a ideia era, nós pegamos todo o cadastro que nós tínhamos de veículos urbanos aí de carga elétricos, pegamos as empresas, convidamos todos vocês a participar. O foco principal é esse, a liberação do veículo urbano de carga elétrico nas vias verdes. Quais são as vias verdes, né? Na realidade, os principais corredores, Rebouças, 9 de julho, 23 de maio, todas essas vias que estão citadas na portaria da SMT 137 de 2018, ela restringe essas vias para os VUCs a combustível fóssil, né? A partir do ano retrasado, nós vimos que as empresas investiram muito nessa questão da eletrificação aí da frota. E isso é um projeto aí do prefeito, já começou com a frota de ônibus urbano, quer dizer, é de interesse da cidade. Existem várias propostas aí futuras aí para essa questão dos veículos elétricos na cidade de São Paulo, quer dizer, são políticas que o nosso prefeito aí está buscando trazer e são projetos interessantes para nós, para a cidade de São Paulo. Eu só queria mostrar alguns detalhes que o nosso diretor Valadão apresentou, e eu queria mostrar alguns detalhes aí. Eu estou com o pendrive aqui, se pudesse me ajudar. Só enquanto prepara... Opa. Alô, chegando? Então, enquanto prepara ali o material, só dizer que a área do engenheiro Tony, né, é que faz toda a gestão do cadastramento, de autorizações, encaminhamento de portarias.
Então, ele é o responsável aí de toda desse encaminhamento aí de liberações, quando é o caso, e de estudos aí de novas portarias. Então, nós fazemos um trabalho conjunto, existe o planejamento e também depois a implementação daquilo que for decidido e planejado para a cidade. Então, aqui nós registramos algumas cargas e descargas que ocorrem a partir do uso do VUC, né? Então, o VUC ele tem as medidas estabelecidas de 7,20 de comprimento e 2,20 de largura. Os encarroçadores, né, hoje, que fazem esse tipo eles disponibilizaram as plataformas laterais dos veículos, desse tipo de veículo para carga e descarga de bebidas. Então, se aquilo que o Valadão falou, a ocupação da via, ela passa a ser não só de uma faixa, mas às vezes de duas, porque você baixa aí uma plataforma de 50, mais a operação do motorista ou do ajudante que vai estar ao lado dessa plataforma, você chega a medida de 1,20 m, mais ou menos. Isso, determinadas vias, você vê o deslocamento dos veículos que eles invadem até a outra faixa. Então, são logísticas que nós vamos ter que adequar a partir desse piloto, tá? Então, eu acho que é importante que seja observada. Por exemplo, esse faz a carga e descarga traseira. Então, isso facilita muito a questão da ocupação. Então, nós temos aí os exemplos, nós registramos justamente para trazer para a discussão. Lógico que é importante que todos tenham consciência e que adotem aí outro tipo de logística. Por exemplo, a distribuição ou o descarregamento do veículo poderia ter sido feito para o lado do passeio. E aí, normalmente, o pessoal faz do lado da via. Então, o veículo VUC é um conceito que isso foi gerado lá atrás, que é importante para a cidade, para ter o abastecimento da cidade. Logicamente que você facilita o estacionamento pelas dimensões. Normalmente, uma vaga ela tem a largura de 2,30 para estacionamento e esse veículo está com 2,20. Só que a gente tinha feito todo esse trabalho com o pessoal do transporte, nós tivemos com o sindicato, fizemos todo o trabalho. Aí aconteceram esses fatos dessa descarga está acontecendo para o lado da via. Então, o que a gente vai ter que analisar e vai ter que estudar aí com vocês, além de o estacionamento ou a criação de vaga de carga e descarga em vias transversais, que sejam locais e não coletoras ou que tragam problema para o trânsito. Tá? Então, qual é a intenção desse projeto piloto? É justamente liberar o veículo elétrico das vias verdes, porque, segundo a própria FENSA, eles têm dificuldade do deslocamento dentro da cidade para atender o público, o cliente, né, logicamente, mas que muitas vezes eles têm que usar rotas de fuga para não passar nesses corredores. E isso é que trouxe essa discussão. Então, aí tem a relação das vias, né, que hoje são consideradas vias verdes, que são os corredores nossos aí, principais da cidade, e que qualquer incidente, isso gera um dano muito grande para a cidade e os congestionamentos aí são bastante grandes para que a gente possa administrar, a CT possa administrar. Tá, então, só aí a pauta da reunião, o que é a solicitação da FENSA, só que nós pegamos justamente todos que já têm o veículo elétrico para uma discussão aí mais ampla e que a gente chegue aí num consenso para fazer esse piloto aí. É mais isso aí, secretário, que nós temos aí.
Obrigada. Agora vamos abrir para que vocês possam falar. Vamos começar pela FENSA, que nos provocou. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A análise ela surge muito em função justamente do fluxo do tráfego que a gente tem hoje utilizando as vans. Hoje, as vans elas têm uma capacidade reduzida que gera um fluxo de ida e vinda do centro de distribuição. Então, uma mesma van ela faz até 2 ou 3 cargas. Só que, para isso, ela vai à área de restrição, retorna à unidade, volta. Então, ela gera um fluxo em todos os horários que impactam aí no fluxo total, até que foi mostrado aqui. A ideia da solicitação da utilização de VUCs, bom, a tecnologia vem aumentando, até os veículos hoje a combustão são veículos que poluem menos, né? Os VUCs atuais já poluem muito menos do que os antigos, mas os elétricos hoje são uma realidade e a gente entende que a gente pode contribuir não só para o fluxo da cidade, porque nós vamos ter menos veículos com a mesma carga, com a mesma quantidade de pontos de venda a serem atendidos, e esse foi como a gente formou essa solicitação. A gente fez um estudo rápido, a gente tem uma redução aí, no caso defensa, né? A gente tem hoje uma utilização em torno de 90 vans, e a gente teria uma redução de quase 50 veículos, então seriam aí mais de 50% de redução em cima do número de veículos que a gente utiliza hoje com a utilização de VUCs, porque a gente consegue otimizar em uma única viagem o mesmo número de pontos de venda que a gente atende. Com isso, a gente vem apresentando e vem conversando com o CET, com o corpo técnico. Entendo o ponto de vista colocado aí pelo Tony sobre a questão da descarga lateral, porque os nossos veículos hoje são descarga lateral, né? E a gente também utiliza as plataformas para poder utilizar. Essas plataformas surgem como uma necessidade de segurança mesmo dos próprios colaboradores. E elas existem porque o nosso caminhão, eu teria que ficar virando ele, porque você não tem comunicação de um lado para o outro. Então, por isso que a gente tem essa descarga que acontece para o lado da rua. A instrução sempre é parar do lado que mais tem a condição de descarga pela área da guia, do passeio. Mas, em alguns momentos, essa carga ela pode estar distribuída dos dois lados, porque você não sabe exatamente em que momento você vai parar em cada cliente, em função até do próprio tráfego. Então, por isso, hoje a gente tem isso. E até a colocação dos cones também é um tema de segurança em relação à questão do próprio colaborador, né? Mas são pontos que eu acho que também são possíveis da gente discutir e de evolução, para que o projeto possa cada vez ser melhorado e a gente buscar algumas soluções. Hoje a descarga traseira, no nosso caso, porque hoje a gente tem inclusive as vans hoje já possuem essa descarga lateral com plataforma, não só os VUCs. Então as vans também são descarga lateral e também já possuem as plataformas. Então, sobre o impacto delas, então a gente tem hoje muito mais veículos impactando nessa lateralidade. Então, com a redução para os VUCs, entendo que a gente teria uma redução também desse impacto. E com isso, a gente também demonstrou, então, não só com os veículos elétricos, mas com os veículos atuais, a gente tem uma redução importante na emissão de carbono, consumo de combustível, fóssil, tem muita coisa que está envolvida para que a gente possa seguir. Então, o pleito é um piloto mesmo, para a gente poder testar o modelo. A solicitação foi de um piloto para testar esse modelo, para que a gente possa realmente avaliar se a nossa análise ela está congruente com o que o município entende ser razoável e que não gere impacto para o meio, né? Então, essa é a solicitação de FENSA bom, fica à disposição aí para as demais empresas que queiram colocar seus pontos. Obrigada. Vocês querem fazer algum comentário? Vamos ouvir outros. Precisaria que as outras empresas também Falasse. Sim. Então, quem quiser falar só o nome da empresa. Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou do Grupo Intel Locações.
E só para fazer um comentário aqui e contribuir com a fala do Valadão, com relação aos veículos, o número de veículos parados em rodovias, né, que você falou que é um número significativo. Eu acho que por ser algo novo, né, para a gente, por exemplo, que é locadora, a gente também tem que aprender para poder também orientar os nossos clientes. E esse foi um dos temas que a gente mais orientou os nossos clientes com relação a veículo parado em via pela famosa pane seca, né, do veículo elétrico também. Então, o que acontece? Depois dessa orientação, para seguir com os carregamentos corretos, sobre a questão de fazer um agendamento de uma rota, que aquela bateria tem capacidade técnica para aquilo, foi onde que a gente conseguiu resolver esse problema. Hoje nós estamos aí com um contrato de 2 anos, e teve apenas 2 eventos no início do contrato, depois não mais disso, e a redução de custo de manutenção é gigantesca, que contribui diretamente aí também com a relação do meio ambiente. Seria isso. Mais alguém? Só falar o nome dele. Primeiramente, eu quero agradecer a iniciativa de vocês nessa parte, porque eu tenho mais de 20 anos circulando em São Paulo. E isso vai estar demonstrando um empenho da parte de vocês. A CET, por exemplo, a gente faz os cadastros e uma sugestão, por exemplo, se for viável, num outro lado, por exemplo, nós temos a Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, que nós temos até meio-dia para circular com um veículo refrigerado, perecível. E na Marginal Tietê nós temos até às 17. Se for viável, for permitido pelo pessoal que cuida dessa parte, a via, se estendesse um pouquinho esse horário, ajudaria nós bastante, porque nós ficamos fechados na Zona Sul sem poder voltar. Porque às vezes para lá não pode sair. WR da Daut. Aqui nós temos o engenheiro elétrico que cuida dos caminhões da JBS. Nós somos prestadores de serviço da JBS, aonde, por exemplo, eu estou com 10 VUC, o outro amigo também com 10. E no total temos quantos caminhões elétricos em São Paulo hoje, Carlos? Hoje a JBS, a No Carbon, né? Ela tem 51 veículos. Só em São Paulo, né? Só em São Paulo. Então isso vai nos ajudar muito para poder não precisar outros falar sobre esse assunto até, ajudar muito nós nos carros elétricos, porque o motorista, às vezes, circulando, ele não vai perceber que essa via é restrita e aquela não. Então, ele, às vezes, passa do lado e fica meio perdido. Então, se ele tiver 100% elétrico de circulação em São Paulo, vai nos ajudar muito, viu? Mais uma vez, obrigado pela iniciativa. Só lembrando aí vocês que o VUC está liberado total, só não está liberado nessas vias verdes, tá? Aqui no mapa. E eles são liberados, inclusive, do rodízio. Tá? O VUC os elétricos, a intenção é justamente nessas vias que vocês estão falando, de ter essa liberação futura aí, tá? Mais alguém? Deixa eu só explicar. São 21 atividades que estão previstas nessa portaria. Cada uma delas tem um determinado horário. Por exemplo, nós temos a concretagem, que é até às 16 horas. Você tem o pessoal dos feirantes, que é até às 18. Nós temos os terra entulho, que é até às 16 também. Então, a cada atividade, em função dos corredores e das lentidões, né, que nós temos, que a gente prevê esses períodos de liberação. Claro. Boa tarde, eu sou Elaine, da Rilemar. Eu represento a companhia Ultragás, então a gente cuida das licenças, né, para eles. E eles têm uma certa dificuldade pelo transporte de produtos perigosos. Então, eles servem a cidade na distribuição de gás, tanto domiciliar quanto empresarial.
e eles não têm acesso a essas VERs, né? Então, mesmo tendo um VUC, eles têm a restrição por conta do produto perigoso. Então, eu acredito que seria válido avaliar se, transportando o produto perigoso no caminhão elétrico, se, de repente, poderia ter também esse benefício de estar acessando as VERs também. Nós estamos tratando de veículo elétrico. Então, a partir do momento da liberação do VUC elétrico, ele vai ter essa liberação, tá? A única coisa que tem que ver a incompatibilidade, né? Porque se uma faísca elétrica pegar num... Então, tem que estar... Eles não têm ainda nenhum veículo elétrico, mas já tem estudo para implantação também. Tá bom. Mais alguém? Nós só precisaríamos de um laudo do veículo elétrico em relação ao transporte de produtos perigosos, só isso. Mais alguém quer falar? Não? Quer? Boa tarde, eu sou o Carlos, né? Eu trabalho na No Carbon, nós somos uma locadora que atendemos hoje basicamente o grupo JBS, né? E, como eu disse, em São Paulo já temos 51 veículos, sendo 49 refrigerados, atendendo a Seara e a Friboi. Na Seara, né, a gente tem um comportamento do descarregamento somente na porta traseira. Já na Friboi, nós teríamos que analisar, né, junto, porque a gente tem o descarregamento na porta lateral. Tá? Então, isso a gente talvez vai ter que pensar e retrabalhar um pouquinho essa situação também, né? E sempre do lado do passageiro, né? A porta da Friboi também, tá? Então, são várias ideias que a gente pode contribuir, né? Eu, como engenheiro, a gente faz a parte de telemetria de todos os caminhões, damos suporte para todos os nossos locatários, né? E a gente precisa desse acesso junto a vocês, né? Com mais facilidade, para entender aonde que a gente consegue contribuir ainda mais, né? Não só com as normativas, né? Mas com os usuários também, né? Porque esse combate da pane seca, do caminhão elétrico, do VUC, né? Toda essa onda seria importante, né? Para a gente evitar. E o elétrico é mais uma questão de pane seca, que é um dos riscos hoje que a gente tem, pela dificuldade, né? E o que eu vejo, nós como indústria, tá? O eletroposto, a gente só faz o abastecimento dentro dos CDs. Tá? E dentro dos CDs nós temos energia a um custo relativamente acessível. Tá? Mercado livre e tudo mais. Quando a gente vem para eletropostos de iniciativas privadas, o custo da energia fica muito alto. Então, dificulta muito eles virem num centro de São Paulo, num eletroposto, e querer sair de um custo de 60 centavos o quilowatt para 2,50. Né? Então, esse é um parâmetro aí que a gente poderia pensar, principalmente nos VUCs, né? Para estar mais viável e evitando as pane secas que às vezes o pessoal tem no retorno para os CDs, né? Porque eles vêm de fora para dentro, e no retorno, que eles estariam vazios, que precisaria de um pouquinho só de energia, eles chegarem sem causar o transtorno que dá para a CET, que é um caminhão parado. Então. Aproveitando aí a sua fala, no caso da pane seca, como é que vocês fazem? Vocês têm uma bateria sobressalente ou existe um tipo de equipamento que possa fazer a remoção desse veículo? Hoje, a pane seca é tratada como um guincho plataforma. Existem empresas falando de uma bateria coloca Hoje, a pane seca, ela acaba sendo tratada através de uma plataforma, de um guincho plataforma, pelo tamanho do VUC, pela dificuldade que é você puxar ele pela asa também, pelos riscos que tem. Existem empresas, né, que falam de ter uma bateria auxiliar numa picape para tentar fazer esse abastecimento, né? Então, o que a gente trata da pane seca? É evitar a pane seca, tá? Acho que basicamente é evitar, isso é possível evitar, então telemetria, toda a gestão é possível hoje, tá?
o trabalho mais forte é ter opções, eventualmente, de um eletroposto, em alguma coisa desse tipo. É não saindo com a bateria com a carga baixa. Esse é o que... Mas não teria uma solução da empresa para ter um posto de recarga dentro do centro, sim? Hoje nossos postos são dentro do centro, mas às vezes, né, à noite, ocorre alguns erros que acaba gerando uma falha operacional durante o dia, né? Porque daí o caminhão está carregado, você tem a nota para sair, então você tem a saída, e às vezes o caminhão não carregou 100%. Então nós estamos gerando recursos, lógico, dentro da empresa, para tentar ter eventuais cargas rápidas, né? Para evitar que o caminhão saia sem estar com a carga adequada para atender a rota. Hoje nossos caminhões, eles teoricamente são limitados de acordo com a capacidade de rodagem que ele tem, de autonomia, né? Porém, o problema é quando há uma falha no processo de recarga à noite. Aí isso reflete durante o dia. Bom, hoje os veículos, os VUCs hoje, na grande maioria, são VUCs, né? Eles têm uma autonomia de 100 km. Normalmente, uma rota dentro de São Paulo vai ter aí, em média, de 36 a 40 quilômetros de execução, normalmente por médio. Então, teoricamente, os veículos têm capacidade para evitar a pane seca, né? Sim, um tema que pode acontecer é essa falha na carga. Então, uma das coisas que é super importante é o investimento em carregadores rápidos, porque você precisa carregar à noite, porque você consegue carregar sua frota dentro do período de 8 a 10 horas, que é o período que normalmente está dentro do CD. Então, esse é um ponto importante. O carregador rápido é uma solução. Ainda está em desenvolvimento. A gente tem um principal provedor hoje, que é Siemens, mas que também está aprendendo, né? Com isso, a gente teve alguns percalços aí com alguns temas de carregador, mas a gente consegue, sim, pela autonomia do veículo. Ele veio com uma proposta de volts de 100 km, no começo ele dava 80 e hoje já está chegando a 100 km de autonomia. Então, teoricamente, dentro das rotas médias, ele não teria a oportunidade de dar pane seca. Teoricamente, dependendo de onde está o centro de distribuição, né? Hoje, dentro das rotas médias calculadas, a gente não teria problema com pane seca. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que também foi colocado, sobre... Me desculpa, me perdi um pouco aqui, porque é um ponto que eu tinha colocado e eu ia falar e acabei entrando nessa questão. Se eu me lembrar, eu retorno e falo novamente, tá bom? Contribuindo, o deles é Volks, né? O nosso normalmente são Jax. Os Jax, ele nos dá uma autonomia, a gente calcula de até 150 quilômetros, que na média, né, a nossa logística tem feito em torno de 100 quilômetros na média. Lógico que tem eventuais rotas, né, que ele acaba ultrapassando isso daí, então a gente tem uma média dos nossos caminhões em torno de 100 quilômetros diário aí. Então eu tenho bateria para ir e voltar teoricamente. O problema é só eu garantir que ele saia 100%. Tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Você quer, Mari? Acho que só complementando, a gente vem falando, né, da questão do veículo elétrico, mas se a gente fala dos VUCs no geral, fazendo ali considerando o cenário de conseguir fazer as mesmas entregas com os mesmos pontos de venda que a gente tem na cidade, a simples permissão dos VUCs já permite uma economia do consumo de combustíveis em mais de 20%. Então, quando a gente fala, né, dos ganhos para a cidade, tanto de poluição sonora, de poluição do ar, enfim, a permissão dos VUCs consegue contribuir para isso, né? Porque a gente tem ali uma mudança de 2,5 pallets, que é com as vans, que são os veículos utilizados para fazer as entregas nessa região restrita hoje, para 4 a 6 pallets, né? A depender do modelo dos VUCs. Então, você tem uma otimização muito significativa das entregas, e aí a gente consegue ter tanto menos viagens, quanto menos trânsito também, né? Se a gente tem ali, se
o circuito tem que ser menor, você tem que fazer menos circuitos, você também consegue contribuir para essa questão dos horários de pico, como foi mostrado pela CET. Então, eu acho que, enfim, também, né, parabenizando por essa iniciativa da questão do projeto piloto, acho até interessante a gente trazer essas comparações entre os diferentes tipos de veículo, para a gente poder levantar todos os dados, aproveitar a tecnologia das telemetrias que a gente tem. Obrigada. Valadão, Tony, vocês querem fazer algum comentário? Você pode... Não. Só gostaria de comentar um pouco com os presentes a dificuldade. Oi, alô. A dificuldade que eles enfrentam, as demais empresas, como estão hoje operando com relação a essas vias restritas, como comentamos ali, elas trazem qual a situação hoje de vocês, como vocês operam para atender o público aí nessas vias ou próximo, né? Eu gostaria de conhecer, logicamente que nós estamos aqui hoje, não é debate, nós estamos buscando conhecer os detalhes de vocês, é importante que vocês tragam, como o Tony já fez uma série de perguntas, que a área dele mesmo que acompanha aí todas essas questões, e com relação ao planejamento da minha parte, é importante vocês trazerem as dificuldades também, como vocês operam, para a gente conhecer aí o grupo, porque quando a gente fala de 10 mil veículos aí circulando nessas vias, e eu estou falando de uma Rebouça, de uma Paulista, não é? Que todos sabemos que ela é carregada o dia inteiro, quer dizer, ali não tem horário de pico. Se você pegar um gráfico, ela fica elevado praticamente numa horizontal. O motorista reclama bastante para a gente a dificuldade de achar lugar de parada. Ok. Então, esse assunto, com certeza a gente vai, depois, né, Tony, aí, trazer aí algum comentário, e sabemos também, por isso que eu fiz questão de apresentar as vias que tem as baias, que onde tem as baias, você pode usá-las e fazer a carga e descarga, mas não tendo, são vias todas com estacionamento proibido. Então, nós temos que buscar também uma área para que vocês possam fazer a carga e descarga. Isso também está dentro da nossa proposta da área piloto, como o engenheiro Tony ali, ele já explanou. Então, era importante também, se vocês pudessem aí nos dar aí algumas informações a esse respeito. É no caso que, por exemplo, hoje temos carros pequenos que faz centro. O VUC é um pouquinho mais extenso, então vai gerar um pouquinho mais de dificuldade no tamanho do espaço. Se puder avaliar essas partes, rever, por exemplo, algum carga e descarga que você tem que dá para aumentar um pouquinho mais, ajudaria bastante. Perdão até falar dessa forma, mas houve tempo que a gente dava a impressão que todo mundo era contra o caminhão. O caminhão não pode isso, o caminhão não pode aquilo, o caminhão não pode aquilo outro, o carro pode. Enche a rua de carro e o caminhão não pode. Deu até a impressão, uma época, que parece que todo mundo era contra o caminhão. E o caminhão, de certa forma, igual o senhor comentou, é necessário para o abastecimento da cidade. Igual um dia, perdão até fazer isso, mas uma senhora, numa cidade do interior, a gente parou o caminhão, não tinha espaço, o caminhão ficou na frente da cadeira, ela não ia sair da garagem e ela ficou brava. O motorista falou assim: senhora, a senhora está brava com o caminhão, a senhora não gosta que para um caminhão. O sofá da senhora veio de caminhão, a construção da sua casa veio de caminhão, o que a senhora compra no mercado veio de caminhão, por que a senhora está tão brava com o caminhão assim, tem raiva de caminhão? Ela falou: você acredita que eu não tinha pensado nisso? E entrou para dentro, nunca mais reclamou do caminhão, naquela rua. É como feira, né? Todo mundo quer uma feira perto, mas ninguém quer a feira na porta de casa. Isso é que nem lombada. Tá bom, obrigado. É que nem lombada. Todo mundo pede, precisa reduzir a lombada, precisa reduzir a velocidade da minha rua. Quando você põe na frente da casa da pessoa, fala: não, mas não é para pôr aqui.
Quer falar? Eu tenho a impressão de que seria, o Tony estava falando aqui, doutor Tony, que seria interessante que nós não precisamos de reuniões tão grandes agora, né? Então seria interessante que alguém se propusesse, um ou dois, acolher todas as dúvidas, todas as dificuldades, os óbices, e também colocar sugestões, para que nós pudéssemos dar um passo adiante, né? Então, essa reunião era mais para ouvir, para ver o que é que os senhores encontram de problemas, né? Agora, já ouviram aqui que é de todo o interesse do município que nós avancemos com essa pauta, não é? É uma coisa que interessa bastante a cidade, interessa, na verdade, a humanidade, nós precisamos pensar nisso, né? Então, o que você acha, Tony? É uma coisa assim? Sim, é importante, assim, vocês que têm, sofrem as dores, nós sofremos as nossas com lentidões, com problemas de trânsito, vocês com o problema da entrega, do abastecimento. Então, a logística hoje, que vocês têm hoje dentro da cidade, do centro expandido, nós estamos falando mais do centro expandido, onde vocês pensam que poderia ter uma vaga de carga e descarga que não seja numa via coletora, mas uma transversal, onde possa fazer. Qual é o raio de atendimento que uma vaga dessa, um entregador, o motorista, o entregador, pode caminhar para fazer essa entrega? Qual é? 150 metros, 200 metros? É isso que a gente precisa saber para a gente planejar isso tudo e tentar disponibilizar essas vagas para vocês, facilitando para vocês e para nós, isso contribui muito para as questões de lentidão, da lentidão da cidade. Ele consegue fazer isso, ele tem um carrinho dentro do caminhão que acompanha, põe lá 100 quilos, pode andar pela calçada e levar 100 metros tranquilo. Então, não sou eu que vou falar que são 100 metros ou 150, eu acho que assim, tem que haver um bom senso de vocês, nós não vamos colocar a cada 50 metros, que é impossível, mas eu acho que tem que atender um raio de 150. Na realidade, isso vocês é que vão pensar e nos passar, por favor. Interessante também que não é só as sugestões, mas seria interessante vocês enunciarem as vantagens, né? Fazer a comparação, quantas viagens vão ser reduzidas, não é? Quanto combustível a menos será utilizado, né? As vantagens de usar menos veículos, isso tem impacto, né? Agora, Tony, seria interessante ver um prazo relativamente curto, para não ficar em reuniões e reuniões, né? E a partir daí, o que a CT já vai tentar fazer uma coisa, uma proposta definitiva para... Não, Valadão, se me permite, eu acho que poderia direcionar as propostas lá para o Valadão e a gente discute as informações que vocês vão passar e a partir daí a gente faz uma vistoria em campo das solicitações que vocês vão fazer e começamos a trabalhar a ideia aí do período desse piloto. Então, vamos concentrar, vocês se reúnem aí, ver como é que vocês querem fazer, quem vai ser o representante ou os representantes, e aí concentra as informações aí lá na nossa diretoria de planejamento, e nós fazemos um estudo lá pela CT. Qual que seria um prazo razoável para vocês darem esse feedback? Porque vai depender de vocês para começar o piloto, então... Quanto tempo você acha? Então, só para organizar, o importante é formar um grupo de trabalho entre vocês para poder caminhar com isso. Quem que pode ficar o responsável? Porque daí eu vou mandar a lista de presença para que essa pessoa entre em contato com todos. Pode ser você? Então, tá bom. Então, hoje eu te mando já.
10 dias? 10 dias, tá bom para todos? Então, tá bom. Então, eu vou passar a lista de presença hoje para a Mariana, e aí ela entra em contato com todos e a gente fecha essas propostas, tá bom? Tem algum representante da Ambev? Não. A gente nem mandou convite para a Ambev, não estava da Ambev? Ah, então tem. Tá. Eu acho que eles que já são mais no mercado, vocês não poderiam até sugerir, porque de repente vocês mesmos conhecem outros atores importantes e relevantes que precisam ser ouvidos. Eu acho que não precisa ser uma coisa fechada, né, secretário, das pessoas que estão aqui, que a gente foi chamando de uma maneira... Na verdade, a CET mandou para a gente uma listagem com todas as empresas que têm VUCs, né? Tem VUCs cadastrados, VUCs elétricos. Mas às vezes pode também que não tem e que quer passar a ter, entendeu? Sim. Queremos excluir. Exatamente. Até porque Então, alguns não vieram, confirmaram, mas acabaram não vindo. Eu acho importante todos participarem. Ok, bom, secretário, eu acho que até para dar celeridade aí, como o senhor colocou, para a gente não ficar, né, avançando muito, eu acho que a partir aí desse grupo e das propostas e que vocês vão encaminharem, vamos analisar. Da nossa parte também nós vamos estar pensando nessa área piloto, né, Tony? Para que a gente faça uma discussão dentro desse grupo já. E aí, secretário, permita até, se o senhor vê alguém, seria bom para participar dessa, né, como representante também, se o senhor achar interessante, nós podemos trazê-lo depois também os resultados, mas já vai acompanhando aí toda essa tratativa. E aí o próximo passo seria marcar e implantar aí, né, oficializar e implantar. Eu acho, Valadão, eu acho que a Ju e eu continuamos com vocês nessa discussão. Ok, tudo bem, secretário? Perfeito. Muito obrigado a todos, não é? E a prefeitura está sempre aberta para ouvir os munícipes, né? Aqueles que atendem às necessidades da cidade. O interesse do prefeito Ricardo Nunes não é outro senão dialogar, ouvir as demandas, né, e ter a maior boa vontade em atendê-las. Né? Não há nenhum objetivo de dificultar a vida de ninguém, ao contrário, né? Tornar a cidade cada vez melhor, cada vez mais eficiente e agradável, né? Uma cidade saudável. Vamos cuidar da logística aí para não ter mais pane seca, hein?